Agora tá Boa tarde, gente. Nós vamos retomar a conversa da semana passada. A primeira parte eu terminei fazendo uma pergunta, fiz um desenho na tentativa de representar a sociedade e o Estado. Então, qual que é a intenção aqui? Sintetizar o momento que a gente está vivendo, que é de priorização por parte do Estado em relação ao mercado. Então, a gente está ouvindo as notícias, está vendo que tem um pacote aí, mais de 50 empresas públicas que serão privatizadas ao mesmo tempo, inclusive a Amazônia, né, que os canadenses ficaram sabendo antes, que seria aberta a licitação, eles já estão sabendo todos os detalhes, muito antes da publicação, e tem um grande questionamento na sociedade sobre esses processos. Então eu gostaria que a gente, é um exercício bem prático, simples, para a gente entender quando o Estado pensa a sociedade igual ao mercado, a gente pode imaginar quais setores sociais estão dentro do mercado. Quem forma o mercado? São os capitalistas, empresários, né? Capitalistas, como de nome de empresários das várias áreas. Quem mais? Trabalhadores dos vários setores, trabalhadoras dos vários setores, que está dentro do mercado. Mais algum outro setor? Capitalistas que no sentido de campo, cidade, setor financeiro, setor industrial, setor tem mais setores aqui, serviços, setor de serviços. Então esses vários empresários, capitalistas e trabalhadores que hoje estão com o trabalho não mais com CLT, né? Então, assim, uma quantidade imensa de trabalhadores em condições bastante precarizadas, mas estão dentro do mercado. A gente vai supor que aqui dentro estão os que produzem, né? Os que estão produzindo, ou com a força de trabalho, ou com o investimento do capital, assim como os financeiros, capital financeiro, o setor bancário, todo o setor de aplicação financeira, bolsa de valores, está tudo aqui dentro. Isso quando o Estado pensa a sociedade assim. Quando o Estado pensa a sociedade assim, que é o momento que a gente está, né? Quem da sociedade não está aqui no mercado? Quem são os setores sociais que não estão nessas dimensões do mercado? A dona de casa, né? As donas de casa, as mulheres que não trabalham. Quem mais? Que não trabalham, não. Não estão aqui, porque trabalha dobrado. Quem mais? As crianças. Crianças, alguém falou crianças? Fala. Crianças, adolescentes. Eles aposentados. Quem mais? Os idosos. Aposentados. Aposentados, desempregados. Quem mais? Os idosos. Idosos, né? Que está aqui junto com aposentados, nem sempre aposentado, mas idosos. Quem mais?
enfermos, doentes que não pode mais trabalhar. Quem mais? Pessoas com alguma deficiência. Enfermos, pessoas deficientes, em algum grau que não possa trabalhar. Quem mais? Tem mais gente? Desempregados. Hã? Desempregado. Desempregados. Sem contar indígenas, quilombolas, eles não estão dentro da lógica do mercado, né? Então eu posso acrescentar aqui indígenas que vivem um outro modo de produzir, às vezes ligado ao mercado, às vezes não ligado ao mercado. Quilombolas, a mesma coisa, às vezes ligado ao mercado, às vezes não, autossubsistência, atividade comunitária, tal. Então, tudo isso aqui fica fora do Estado. E todas as políticas públicas que existem para esses setores que não podem estar dentro do mercado, têm que acessar os serviços de saúde, habitação, transporte, escola, tudo no setor privado. Tem que acessar no setor privado. Vai conseguir? Por quê? Porque está sendo sucateado os serviços públicos, as políticas públicas todas estão sendo sucateadas. Eu deixo de investir, eu deixo de colocar aporte de dinheiro para quebrar. Então as universidades federais estão quebrando, o sistema de saúde quebrando, educação pública quebrando. Eu faço isso para que estas pessoas acessem os serviços privados. Todo mundo vai conseguir? Não. Nós estamos criando uma massa de desvalido, além daquela que já existia antes, na democracia. Então, quando a gente diferencia o Estado neoliberal do Estado democrático, com todos os seus problemas, nós estamos dizendo que esse Estado não vai investir em políticas públicas. E que esse Estado pensa as políticas públicas, sejam elas limitadas, por mais limitadas que elas sejam, o Estado tem que pensar na democracia, na eleição dos representantes em cima de um programa. Então, nós, no Brasil, estamos num Estado neoliberal que não foi eleito. O programa desse Estado neoliberal foi derrotado na eleição, mas eles estão implementando esse programa atualmente no Brasil. O que foi derrubado? 54 milhões de votos. A gente tem críticas a fazer aqui? Tem, mas as políticas públicas aqui estavam sendo construídas, algumas centenárias de luta na base, na realidade concreta. Então, na realidade concreta, a gente tem que entender as políticas públicas como resultado da luta de classe entre todos esses setores e o Estado. Tá? Então, assim, o que a gente tem de políticas públicas depende da organização política de cada setor negociando quando o Estado é democrático.
Se tem limitações aqui, é porque a pressão e a organização, às vezes, temos problemas. Então, era essa distinção que eu gostaria de fazer, inicialmente, para a gente partir desse entendimento que eu tenho da discussão do que é o Estado democrático, que é o Estado neoliberal, para continuar e poder falar da questão da política urbana. Então, a política urbana avançou em vários municípios, em vários governos estaduais. Eu diria que é em menor número os avanços da política urbana do que nos municípios. Então, a gente teve uma grande quantidade de municípios que desenvolveram políticas públicas na questão urbana, diretamente negociando com os movimentos sociais que estavam vendo a questão habitacional, ou da rede de esgoto, ou, enfim, uma série de regularização fundiária, loteamento clandestino, loteamento irregular, construção de programas habitacionais, né? Coab, CDHU, Minha Casa Minha Vida, isso estava tudo sendo negociado na política pública. Sempre teve na tradição brasileira o populismo, o clientelismo. Então, os políticos sempre vão dar um jeito de colocar lá a sua influência, seja no Estado neoliberal, seja no Estado democrático. Quando que o clientelismo, o populismo diminui? Quando você tem uma organização política maior, né, na base. Então, isso é um jogo de forças políticas o tempo todo. Então, a gente está sempre precisando observar quais são as forças e os interesses que estão em jogo, e vocês já estão fazendo isso nas suas respectivas pesquisas. Dito isso, eu lembro que na nossa conversa da semana passada, eu fiz um breve resumo do artigo que vocês leram sobre Casa, Despejo e Cultura do Habitat, passando um pouco pela história das lutas da época da redemocratização do país. Depois coloquei a questão do doutorado, em que eu não vou pegar as favelas, que são antigas, organizadas, estruturadas, que têm uma formação completamente diferente das ocupações que eu vou tratar no doutorado, e a partir de um objeto de pesquisa que foi uma ocupação absolutamente recente, e comparar essas duas experiências históricas em épocas históricas muito distintas. Na década de 90, como eu disse, nós temos essa situação que nós estamos vivendo agora, que foi o Estado neoliberal dos anos 90. Então, em Campinas, para se ter uma ideia, a cada 2 dias a gente tinha uma ocupação. Só que a gente olha só as estatísticas de ocupação, mas a gente nunca associa essas ocupações com o modo de vida provisório, que ele não é por acaso que ele acontece, né? As ocupações, a ocupação ocorre como a última alternativa das famílias em poder morar em algum lugar na cidade para poder trabalhar, sobreviver, mas a gente esquece que a mesma quantidade de ocupação corresponde
na maioria das vezes em despejo. Então a gente não faz essa relação com o despejo imediatamente. Mas a gente está habituado a ver na mídia, né, na grande mídia, as notícias sobre despejo e até de uma forma bastante naturalizada. É natural que houve um despejo em tal lugar porque é ilegal. Ponto. Então, é essa questão que eu tentei problematizar de todas as maneiras possíveis. Então, resumindo, eu fui, como eu disse na aula passada, me agradou muito o conceito de ética do habitat, do Bachelard, e através dele eu fui vendo outros autores que discutem o lugar do sujeito na sociedade moderna, ou se vocês quiserem, do sujeito social na sociedade contemporânea. Muito resumidamente, eu vou explicar de que lugar eu estou falando dessa questão. Então, assim, dentro das ciências sociais, também tem quem defenda o Estado neoliberal, mas também tem nas ciências sociais quem defenda o Estado democrático ou o Estado socialista. Então é uma discussão bastante complexa. E aí, usando em parte o conceito do Castoriadis, a gente diz que todos nós somos instituídos. Nós somos instituídos pelo Estado, pelas políticas públicas. Nós temos que seguir norma, nós temos que seguir lei, nós temos que seguir a economia. A economia nos determina, de certa forma, como consumir, como morar, como viver. Somos instituídos. Tem como escapar disso? Não. Então, uma parte da ciência explica o sujeito social apenas a partir desta leitura. Então, o grupo dos quilombolas agem dessa e tal maneira porque a estrutura fundiária do país é assim. Os indígenas, a mesma coisa. Os trabalhadores se organizam dessa forma porque a economia obriga esses trabalhadores a ser assim assado. Se não deu para entender, pode perguntar, pode parar. Qual é a outra visão? Há uma outra corrente que diz: nós somos instituídos, mas nós somos também instituintes. E como é que se faz esse debate? Se nós não somos instituintes, então a história está pronta, tudo está explicado. Basta você conhecer a estrutura econômica, a estrutura política, a estrutura cultural e você explica todo e qualquer fenômeno social. Mas a história nos surpreende. Vira mexe, não acontece alguma coisa na história que deixa a gente meio sem saber o que fazer. Aliás, nós estamos vivendo um momento, né, Laura? Que se alguém souber em que lugar nós estamos, não está bem, porque a maioria não sabe qual será o dia de amanhã, o que será a semana que vem, o que será. Por quê? Porque a sociedade é um sujeito coletivo que está em permanente movimento. Então, tudo e qualquer coisa que eu for estudar, eu tenho que me esforçar para ver isso em movimento. E um movimento dentro de contradição. Então, assim, eu sempre vou estar, qualquer projeto de pesquisa que eu pegar, quando eu começar a ler, entender, ir lá no campo, eu vou ver que eu estou no meio de conflitos. Se eu negar esses conflitos, eu não tenho como explicar
muita coisa. Então, assim, eu tenho que saber o que um lado está dizendo, o que o outro lado está dizendo, para eu poder me localizar e avisar o leitor qual é o meu lado, como que eu estou entendendo a questão. Então, em estando em movimento, significa que todos esses setores e muito mais outros setores que eu não coloquei aí, né, de organização política, de movimentos sociais, como o das mulheres, como os dos LGBTs e assim outros grandes movimentos, a juventude, os movimentos de juventude, e os movimentos sem teto, né, da ocupação sem teto, que tem lugares no Brasil que estão bem organizados. Se eu não olhar para esse movimento que é o tempo todo, eu não consigo entender por que de repente acontece alguma coisa que sai fora do previsto. E o fora do previsto é justamente aquilo que nós dizemos que é o sujeito instituinte. Coletivamente, ele é instituinte, não no sentido de ganhar a luta, e levar do jeito que ele quer, no sentido de não deixar apenas a fala das classes dominantes. Não existe só a fala das classes dominantes, existe a fala de quem está na luta. Então, nesse sentido, nós somos instituídos e somos instituintes. Dessa perspectiva é que eu fui trabalhar a questão dos sem teto. O sem teto, eu posso dizer que ele está aqui fora do mercado, mas pode ser que ele esteja dentro do mercado. Então, não dá para generalizar. Ele pode estar aqui no mercado e provavelmente parte deles estão como trabalhador precário, aquele que faz bico, trabalho informal, na sua maioria. Desse ponto de vista, eu não posso olhar só o discurso de quem diz que o sem-teto é o invasor. Por que nós não aceitamos o termo invasor, a gente fala ocupação, ocupante? Justamente porque a hora que eu falo invasor, eu estou assumindo o discurso de um lado. Eu tenho que dizer que aquele lado chama o sem-teto de invasor, mas eu tenho que dizer também desse lado porque que ele não se considera invasor, ele se considera ocupante. Porque ele está tentando, e na minha tese eu mostro, com hercúleo esse trabalho do sem-teto em ser instituinte e não conseguir. Por que não conseguir? Mas ele vai continuar tentando. Então, é desse ponto de vista que eu tento tratar a questão da ocupação. Não para idolatrar, não para transformá-los em heróis, mas no sentido de vê-los como sujeitos instituídos pela política urbana e instituindo-se na medida em que não há paz nessa questão da terra, da disputa da terra, que é o fundamental, a terra em disputa na cidade. Se você for para o trabalhador em organização dos trabalhadores de sindicato, a mais-valia que está no centro de tudo. Para a política urbana é a terra, a mercadoria fundamental. E é por isso que eu concluo o artigo dizendo, visto do ponto de vista do instituinte, que ele é o invadido. O invadido é ele, porque ele não tem direito a todas aquelas questões culturais simbólicas que eu levantei na aula passada. E eu vou falar rapidamente os capítulos do doutorado. Eu doei
o exemplar para a Biblioteca Central. Eu espero que ele esteja aí inteira. Mas rapidamente, o título é Trabalhador Sem Teto e Habitação Provisória. 2 pontos. Vivências acerca dos processos de perda da moradia urbana. Ou seja, quais são os processos que levam à perda da moradia urbana? Ele está pagando aluguel, ele está numa pensão, ele está numa ocupação. Esses processos de perda, como é que funcionam, né? E por que habitação provisória? Como eu disse na aula passada, tem um conceito muito forte nas ciências sociais, que chama modo de vida, e tem um conjunto enorme de cientistas sociais extremamente representativos que discutem essa questão do modo de vida, experiência, e é com esses conceitos que eu trabalhei. E acrescentei o provisório, modo de vida provisório, habitação provisória. E aí, como eu preciso ver a casa e não o termo habitação, o termo habitação é bastante instituído pelo Estado, eu assumi o conceito de casa no sentido de ética do habitar, porque eu precisava ver, como eu disse, o oposto do que seria uma casa protetora, uma maternidade de casa, uma casa que separa o sujeito do espaço exterior. E como a casa é não só subjetividade, intimidade, mas ela é se eu tenho casa. Se eu posso morar numa casa, seja própria, alugada, cedida, o que for, eu me sinto pertencendo ao bairro, eu me sinto pertencendo à sociedade que eu vivo. Então, ela não é só uma questão individual, familiar, ela é também símbolo de inserção social, de pertencimento social. Ela tem todas essas dimensões, embora a cultura burguesa associe a casa única e exclusivamente ao mercado, que se chama sonho da casa própria. E é essa associação é que eu questiono e tento apreender outros sentidos que os sertantes dão para sonho da casa própria. Ele não vai sonhar igual o burguês que está com a casa no mercado. Então, no capítulo 1, bom, tudo isso que eu estou falando, repito, não está desenvolvido, pensado nas ciências sociais e em nenhum outro lugar. Toda a ajuda que eu busquei foi associar uma bibliografia das ciências sociais que tem essa visão do instituído e instituinte, do modo de vida da experiência. Portanto, as pessoas não estão prontas, não é como o Paulo Freire dizia, ninguém é um copo vazio que você vai encher de alguma coisa. O copo está cheio de ar. Tá? Então, assim, visto desse ponto de vista, o que se percebe é que também entre nós, não só na ciência, mas também entre nós, não existe um discurso acabado, construído, um consenso, uma forma de falar dessa ética do habitar, dessa casa simbólica, cultural, ancestral, não existe entre nós, muito menos entre os sem-teto. Então, ela é muito mais sentida, ela é muito mais vivida do que pensada. Das entrevistas, o modo de vida provisório, a história da ocupação, o lugar do segredo, porque
toda ocupação tem um segredo. O que o segredo significa para a identidade de quem está se organizando para ocupar? O segredo tem um valor para a identidade. Eu tenho que sonhar algo que o outro não sonha, não pensa, e não pode saber que eu estou pensando. E a função social também da lembrança. A lembrança tem uma função social extremamente importante. Então, eu detalho as representações sociais que vem na fala, ao falar da ocupação vilarinha. No capítulo 3, eu trato especificamente dos despejos significados como negação de projeto existencial de vida. Quem não pode acessar uma casa está negado a ter um projeto existencial de vida, a fazer projetos para o futuro, a proteger a sua identidade, sua subjetividade, assim como se sente sem teto. Aí, se você for na simbologia do que é teto, você vai ver que sem teto é um ser disperso. O teto, o porão, enfim, tem o significado do símbolo para teto. É incrível como, se você for no dicionário, né, também você vai ver como os despejos significam também negação do projeto existencial de vida, separação entre o subjetivo e o público, o privado, enfim, os seus vários significados. No capítulo 4, os símbolos de casa, aqui os símbolos de casa em fragmentos de devaneios do habitat. Como é que o Bachelard entende devaneios do habitat? É justamente quando você se projeta em uma vida diferente daquela do presente. Então você acha que ao terminar o mestrado você vai para o doutorado, você tem planos para isso, para aquilo. No futuro você pensa em morar em tal lugar com a família e ter uma casa A, X ou B, não sei. Todo mundo faz essas projeções. Devaneios é aquilo que você se projeta como existencialmente falando para o futuro, diferente de sonho. O sonho é aquilo que sonha dormindo. Ele faz essa distinção de devaneio. Devaneio é um sonho de qualquer indivíduo, faz o tempo todo sobre si mesmo. Então esses símbolos de casa aparecem muito nos devaneios do habitat. Você pode imaginar que você vai morar na praia, que você vai morar em cima de uma árvore, que você vai morar no centrão da cidade por algumas razões e assim. Só que eu fui pegar, comparando os símbolos de casa com aquilo que os moradores provisórios de Vila Lídia falaram até o momento que foram despejados e levados para o bairro Marcondes, que era o fim da cidade. Isso é para dar uma ideia da discussão da tese de doutorado. Então, a partir dessas discussões, eu começo a mergulhar numa bibliografia muito diferente, né, da organização das mulheres na cidade, e é óbvio que eu sou influenciada a pensar nas mulheres como maioria e como grande parte chefes de família, como fica para essa mulher que é diferente do homem. Eu estudei também, por outras razões, com a iniciação científica de 2 ou 3 alunos, as populações de rua. Para a tese de doutorado, eu tive que também ler a bibliografia de população de rua, porque parte de quem vai ser despejado
despejado vai se tornar morador de rua. Por isso eu digo que o despejo é o extremo. Eu não gosto de falar de exclusão, porque ninguém é excluído da sociedade, porque você é jogada numa condição mais inferior do que aquela que você está. Mas para fora ninguém fica. Todo mundo, na medida em que você vai se precarizando nesse modo de vida provisório, você pode cair na rua, né? E na rua, aí é outro debate, outra discussão, inclusive de organização coletiva deles, para se proteger. E lembrando que o corpo é uma casa. O corpo, você precisa habitar nesse corpo. Quando você não tem nada, você está com ele na rua, ele é, a sua casa é o seu corpo. Você está no meio da rua. Então eu precisei passar também por essa fotografia. E não sei por que eu estou falando de morador de rua. Perdi o fio. Estava na organização dos elétricos, ou seja, Despejo. Assim, o sonho da casa própria eu tomo de uma outra maneira. Então, assim, eu não tomo ao pé da letra. Que eu tenho dinheiro para comprar um lote para construir a casa, ou eu tenho dinheiro para entrar num financiamento de casa. Se eu estou olhando do ponto de vista das classes trabalhadoras. Então, eu pego o conceito de sonho da casa própria de uma outra forma, como parte daquele devaneio do habitar que está em todo mundo. Então, o sonho da casa própria, significa ter nome próprio. É uma discussão da psicanálise, por exemplo. Ter casa significa ter um nome. Você tem um nome, uma identidade, e a casa te ajuda. Assim como o trabalho, a casa te ajuda nessa construção que não é estática, ela vai mudando durante a vida, da construção da sua identidade. Então, o sonho da casa própria eu encaixei como maneira de entender a ética do habitar ou devaneio do habitar. Nesse sentido, eu não pensei o sonho da casa própria do ponto de vista hegemônico, que é o mercado. Tem muitas outras coisas para falar, mas vou parar aqui para mostrar para vocês em que pé que eu estou agora ao tratar das questões das mulheres. Então a gente pode passar para os slides. No final eu tenho algumas questões que eu faço para mim mesmo, mas podem mudar com a discussão, com o debate, e não é uma coisa que eu vou conseguir resolver rapidamente, mas é uma coisa que eu continuo pensando. Alguém pode ir mudando para mim? Pode. Então aqui só para vocês terem uma ideia, nós estamos agora no ponto 2, tudo bem? Ao tratar das mulheres, eu faço essa opção que é dos movimentos. Então, quando eu disse no primeiro dia, por favor, é interessante, recomendo que vocês se baseiem em documentos públicos, coletivos, né? Para não ficar única e exclusivamente com a referência individual. Então, assim, baseado nos documentos, nas fontes documentais oficiais e de manifestos, nos documentos feministas, as que estão à esquerda, porque existem movimentos feministas liberais e algumas até de direita, né? Por exemplo, pátria, família e propriedade, tem muita mulher batendo panela na rua, certo? Então, assim, isso aqui é uma das leituras possíveis sobre o movimento feminista.
Então, eu estou olhando do ponto de vista da esquerda. A contextualização socioeconômica eu vou fazer agora para mostrar a desigualdade de gênero, situar historicamente isso, e situar também, não todas, mas algumas políticas públicas e os desafios de gênero, classe e raça. Classe por conta disso, né? E gênero eu não pensei, não está muito bem pensado, e raça porque a gente sabe que as questões indígenas e negras, a desigualdade em todas as políticas públicas vão ser sempre maiores, as desigualdades são muito mais gritantes, brutais, pode mudar. Então vamos começar. Vou começar pela desigualdade política. Se alguém já viu, me perdoe, mas eu vou repetir. A representação política das mulheres em 2014, entre 138 países, está no artigo. O artigo tem todas as referências, né? A gente ocupa o 75º lugar no ranking mundial. Então, no Senado, entre 27 eleitos, só 5 mulheres. Na Câmara Federal, 513, 10% são deputados federais e 51. E, geralmente fica em torno de 10% no Senado, na Câmara Federal e nas câmaras estaduais. De novo, estaduais, 121 deputados, se eu pegar São Paulo, estou pegando São Paulo, tá? Dá 11% a mim. Acho que todas as assembleias. No total é 1.059. 11% do total dá 121 deputados. Na eleição de 2016, que foi para vereador, prefeito, 14% total de 7.824 foram eleitas 7.824. Campinas, uma vereadora em 33 homens, quer dizer, não chega nem a 10%. 52% da população de Campinas são mulheres. A pauta do movimento feminista não consegue chegar a desenvolver a discussão da política urbana, que também interessa muito. Não dá tempo, não chega. Por quê? Porque o tema violência e a questão da educação está tomando muito, uma urgência, uma emergência que está sempre colocada e aí tem que dar conta. Então, se a gente for ver a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006, na época do Lula, e que definiu 5 grandes formas de violência de gênero, a gente percebe que não houve grandes avanços desde 2006, dá 11 anos de Lei Maria da Penha, e há quem queira tirar a Lei Maria da Penha do Congresso. Então já tem proposta lá para acabar com ela. O feminicídio tornou-se crime hediondo pela Lei 13.104, de 2015, no governo Dilma. Também estão mexendo, o Congresso já está mexendo nessa questão. O IPEA, entre 2009 e 2011, mostrou que morreram nesse período 5,82% das mulheres, o que significa 5.664 mulheres mortas, uma a cada hora e meia, e desses 5,82, 61% são negras. E o mapa da violência de Campinas também mostrou crescimento de 2009 para 2013. Você pode explicar o que é feminicídio? Porque é uma caracterização de um crime que não é um homicídio qualquer, né? Não é um homicídio comum. No sentido de... assim como o LGBT, né? Os crimes são de gênero. Por que são de gênero? Pelo fato de você ser mulher, existe a noção
do chefe de família, que é proprietário da mulher. Então, se a mulher quiser fazer a ruptura do relacionamento, ou ela tiver maior autonomia que o homem, questionar a autoridade masculina dentro do lar, dentro da família, seja pai ou mãe, seja pai ou marido, ou irmão, ou vizinho, enfim, não atendeu aos desejos deste homem, ele vai matar essa mulher. Então, isto é um crime, não é um crime de uma briga comum, é um crime pelo fato dela ser mulher e estar dentro de uma cultura machista, patriarcal. Então, a cultura machista patriarcal é hegemônica desde a colônia. Então, as mulheres avançam, porém, a cultura dos homens tem deixado a desejar, né? Então, há essa inconformismo em relação à independência que as mulheres ou os grupos, outros grupos de gênero vão assumindo na sociedade. Não se aceita. E se diz, várias análises apontam que uma das centralidades do atual golpe é ferir de morte toda e qualquer conquista feminista e de outros grupos de gênero da LGBT. A pauta na questão da violência, chamando para Campinas, e assim em vários outros lugares do país, é chamar essa vara especializada de combate à violência doméstica e familiar, que faz parte da Lei Maria da Penha. Conquistamos, foi aprovado. No seminário que ocorreu em maio, ainda nós não tínhamos conseguido. Conseguimos. Por quê? Porque vários grupos feministas, Conselho da Mulher, vereadora, Marcha Mundial e assim por diante, conseguiram pressionar e essa vara foi aprovada. Que fase que nós estamos? Nós estamos na fase de pedir que a Justiça de São Paulo nomeie o juiz ou juíza que vai cuidar dessa vara, defina quais são os profissionais especializados que vão atender essa mulher, junto com a prefeitura. Até agora a prefeitura não definiu qual é a rede assistencial que faz parte do atendimento da vara especializada, regulamentado pela Lei Maria da Penha. A Ordem dos Advogados do Brasil, ao argumentar a favor da vara, colocou esse levantamento de casos de violência doméstica, que é um absurdo, ela só cresce, aumenta 47%. As duas delegacias de defesa da mulher não atende 24 horas, atende só 8 horas. Só que a violência doméstica, ela ocorre mais nos finais de semana. Então a mulher, se quiser fazer o boletim, que não é simples fazer o boletim de ocorrência, porque ela vai ter que passar por outras violências, ela tem que ir numa delegacia só de homens, na maioria homens. Por isso, às vezes, até a gente não tem noção exata de quantas são os casos, porque nem todas vão fazer esse boletim de ocorrência. Então, a outra luta dos movimentos feministas é pedir que essa delegacia tenha profissionais especializados que funcionem 24 horas. Até agora a gente não conseguiu. Então, para as normas técnicas, existe a BNT. Segundo a BNT, Campinas, por ter 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes, não é? 1 milhão e pouco, teria que ter 5 delegacias. A gente conseguiu a segunda o ano passado. O corte do governo Temer foi de 61%, né, que eu falei na aula passada, dos recursos federais de políticas públicas para mulheres vítimas de violência. Na educação,
Quando eu apresentei lá em maio, ainda não era definitivo, estava em discussão, estava em debate no Congresso, no Senado. Tal. Agora é definitivo. O governo Temer tirou a orientação sexual e identidade de gênero, tem uma discussão da antropologia e da sociologia para o ensino médio, às vezes até por ensino fundamental, que é educar a criança para dizer qual é a sua identidade. Você se sente menina? Você se sente homem? Discutir com a criança para que ela construa a sua identidade. Se essa identidade não corresponder a homem e mulher, isso tem que ser trabalhado em sala de aula para que essa criança não sofra nenhum tipo de discriminação e de violência. Isso está proibido pelo fundamentalismo religioso de várias ordens, aqueles pontos da lá do Estado neoliberal. Uma coisa interessante de lembrar aqui é que numa situação de golpe e de Estado neoliberal, que não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, a primeira coisa que você tem que derrubar de vez são os direitos humanos. Todos. Todos. Se você não derrubar todos os direitos humanos, não tem como deixar esse povo fora. Os direitos humanos estão regulamentados em lei e são parte das políticas públicas. Então eu tenho que tirar os direitos humanos. Então não é os direitos humanos das mulheres, obviamente isso vai também junto. Então, nada de discussão do que é orientação sexual, identidade de gênero, na base, agora está na Base Nacional Comum Curricular. E eles estão fazendo isso para atacar as críticas que os movimentos feministas fazem à cultura patriarcal, misógina. Misógina significa que só um gênero é que dita as normas. Então, só o homem pode ditar as normas e como funciona ou não funciona a sociedade. Na hora que outros gêneros vão discutir, misoginia significa ódio. Ódio àquilo que está fora da definição da cultura patriarcal. Misoginia, misógino. Está fora da cultura patriarcal, então há uma pregação de ódio contra esse ou aquele gênero que foge do padrão hegemônico. Racista, porque nós já sabemos, uma sociedade extremamente racista. Neoliberal, tudo isso são as críticas que os movimentos feministas estão fazendo fortemente já há alguns anos. Os planos estaduais e planos municipais de educação, eles são aprovados em conferências, igual a Conferência da Cidade. A Conferência de Educação, que aprovou, inclusive, a Conferência Nacional. Tá? Mas eles caíram por terra e na Câmara de Campinas já existe a proposta. Aliás, dia 31 tem um ato contra a escola sem partido. Aqui estão as... Não, 31. Quinta-feira. Quinta-feira. E depois amanhã. Isso. Dia 31, né? É. Que vai ter um ato da PUESP no centro, vão a pé até a Câmara para questionar lá, porque eles estão para votar a escola sem partido. E ideologia de gênero também está lá, já passou numa primeira instância, tem que passar na segunda, mas os movimentos feministas conseguiram impedir. Vamos ver até quando. Só que tudo isso fere a Constituição Federal. Eles estão, assim como aqui em outras políticas públicas, eles estão ferindo a Constituição. Há juristas que dizem que todo aquele, se a gente conseguir
tirar o golpe do caminho e voltar para a democracia e tiver eleição, quem assumir pode processar quem está ferindo a lei. É a conferir, vamos ver. Próximo. Muita gente tem sangue. Inclusive quem vai comprar a empresa pública, porque a empresa pública ela não tem dona, ela é da sociedade brasileira. Eu sou dono, você é dono, você é dono. Vender isso aí para um particular também é passível de uma volta. Cidade de Mulheres Vulnerabilidades. Então aqui, pelos documentos e por outros que eu verifiquei, a gente vê que na cidade tem 160 milhões, desses 160 milhões, 83 milhões são de mulheres, 77 de homens, pelo IBGE de 2010. Vivendo em moradias inadequadas e saneamento também, 49, praticamente quase 50 milhões de habitantes, 30,6% do total dos que vivem na cidade. O total dos que vivem na cidade. As mulheres são metade disso, 50% dos 49 milhões de moradias inadequadas de saneamento. Percebe que uma questão de gênero aí é fortíssima. E que políticas públicas não estão pensando nisso? 9,3 mulheres são brancas, 15,3 milhões de mulheres são negras. Em Campinas, a tecla que se bate, que se pede política pública, é creche. Não recentemente, mas já houve reivindicação de restaurante, lavanderia pública para diminuir o tempo de trabalho em casa e poder se dedicar a outras coisas. E as piores, as mulheres que estão em situação mais precária na região sul e sudeste. A mobilidade também existem reivindicações que estavam lá, por exemplo, no OP, sumiram com as reivindicações do OP. A prefeitura tirou isso, não está mais disponível publicamente. Mobilidade sempre foi uma reivindicação. As travessias em cima das pistas não tem iluminação também. Tem bairro, um pedaço do bairro iluminado, outro pedaço sem iluminação. Então, assim, bem complicado isso, piora a vulnerabilidade da circulação das mulheres na cidade. A produção de habitação de interesse social sempre teve um peso muito grande nas reivindicações, seja no Conselho da Habitação, seja no Conselho, no CDH, Conselho Urbano, esqueci o nome. A solicitação por demarcação de ZEIS, regularização fundiária, foi uma das principais reivindicações da 5ª Conferência da cidade em 2013. E pedem, aqui eu incluí, né? Lá já na 5ª Conferência já existe a reivindicação para que as remoções e os despejos sejam humanizados. Eu tenho critérios, e certos critérios sejam incluídos, cuja discussão é aperfeiçoada e desenvolvida pela Laura. Pronto. A Laura desenvolve essa questão. E pela Gabriela. Pela Gabriela também. Continuando, a questão da vulnerabilidade. As chefias de família, o IPEA chama de feminização da pobreza. Como elas estão metade praticamente das mulheres estão nas áreas mais abandonadas, elas também são chefes de família com dependentes, seja idosos, doentes, filhos. Em 95, o IPEA disse que era 22%, agora é 43% e continua aumentando, isso em 2015. Então, trabalho renda, disso aqui, das mulheres que estão trabalhando
eles verificam que as tarefas cuidadas das mulheres ocupadas 91% e homens ocupados 53%. Significa que as mulheres trabalhando, 91% precisa cuidar das tarefas domésticas, enquanto que os homens apenas 53%. As mulheres trabalham 54 horas, 7, e os homens 46,7. Daí, se você for calcular, dá 8 horas a mais por semana, 66 horas no ano em 44 horas semanais. Ou seja, por semana, 66 horas no ano. É isso? Não, em 2 meses. Dá 2 meses a mais. 2 meses no ano de trabalho. E os salários, em média, 3 vezes menores. Então você tem a feminização da pobreza, a responsabilidade pela família na mão dela e ela ganha 3 vezes menos. Mulheres, cidade, política urbana. Acho que é o último. Eu estou mostrando aqui em que pé que eu estou, né? Então, assim, como é que nós podemos pensar essa questão? Estamos num contexto de perda de direitos, alguns direitos nunca foram atendidos. A gente precisa pensar a questão das mulheres. Quando eu for pensar políticas públicas para as mulheres, eu acho, assim, pelos documentos que eu li, até da Secretaria Nacional de Mulheres, que já desmancharam, solicita, reivindica que todas as prefeituras e todos os governos do estado e mesmo o governo federal, que pense a intersetorialidade e a transversalidade das políticas governamentais e não serviços públicos isolados. Então hoje você tem vários serviços públicos isolados atendendo mulheres, mas falta integralizar esse atendimento, tornar esse atendimento passível de vários profissionais, que a Secretaria de Educação tenha conversa com as outras secretarias, que é de saúde, conversa com as outras secretarias, para pensar a questão da mulher, dado o avanço que ela vai tendo de peso na cidade, da sua presença na cidade, e pela maioria que ela está como na situação de pauperização, de carência mesmo. Então, o aparato legal da política pública, ela vê muito mais do lado instrumental, de como operar a coisa. Ela não vai atender os movimentos em geral. Ela pensa de forma bastante hegemônica e instrumental, principalmente se estiver pensando do ponto de vista do mercado. Vou pensar, plano diretor, vai ouvir os movimentos ou vai ouvir o mercado? Mercado. É nesse sentido a razão instrumental. Documentos públicos e coletivos seria a razão crítica que coloca para o Estado a necessidade de pensar nessas construções coletivas que estão se dando já nos movimentos das mulheres. Então, assim, a consciência das mulheres cresceu, a consciência das mulheres avançou. As mulheres têm consciência de muitos dos seus direitos. Então, nesse sentido, avançou. A cultura e a organização política é crescente. A criação de uma agenda urbana ainda não é possível, mas se espera que isso venha em algum momento acontecer, porque elas estão tomadas pelas questões de saúde, de violência, de educação. Mas é uma questão que eu fico procurando nos
documentos e nas discussões das mulheres. Mas ainda é uma questão isolada. Por isso que eu disse que a cidade pode ser feminina, pela maioria das mulheres, mas ainda não é feminista no sentido de assumir perante o Estado uma construção de uma agenda urbana. É nesse ponto que eu estou. A moradia é fundamental porque para essas mulheres pauperizadas tem que disputar a questão da terra, que é a mercadoria, no mercado. Ela tem condições, assim como os demais moradores da cidade. Não tem, em estado de pauperização, não tem. Mas a moradia seria fundamental para poder proteger as famílias, a própria mulher e fugir dessa questão do Estado mínimo e ter políticas públicas mais definidas. Eu vou dar um exemplo. O Minha Casa Minha Vida priorizou mulheres. O Bolsa Família priorizou mulheres. Tudo isso está cancelado. Tá? Então você vai aumentar a pauperização dessas mulheres. E foi uma forma de protegê-las da cultura patriarcal. Então, assim, várias políticas públicas que colocou a mulher no centro da discussão foi retirada. Como ir levando essa questão da agenda urbana para dentro das discussões dos grupos de mulheres. Lembrando, e aí eu termino, que trabalho, eu falei, posso ter dado uma impressão errada, o trabalho, apesar de estar precarizado, fragmentado, ele continua no centro da organização social. Isso desde o capitalismo.